Qual é a road trip dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Hoje a gente conta a história do Felipe Manfroy e as road trips inesquecíveis dele por aí, e não só incríveis, mas como também de Honda Fit. Felipe, se apresenta pra galera. E aí, galera, beleza? Meu nome é Felipe, eu tenho 35 anos, eu sou do Rio Grande do Sul e morei durante alguns meses dentro de um Honda Fit. E, cara, tenho algumas boas histórias com esse carro aí. Pra mim é um carrinho que eu tenho um lugarzinho bem especial no meu coração. E eu vou contar algumas histórias pra vocês hoje sobre isso. Eu me reconheço como uma pessoa que gosta de dirigir, sabe? Eu não gosto de andar a 150 km por hora, não precisa ser um carro turbo, não precisa ser nada disso. Mas eu gosto de pegar uma estradinha, colocar ali meu cruise control em 90, ir tranquilo, curtindo, porque dirige rápido, se dirige tenso, né? Gosto bastante, né? Acabei de voltar do Uruguai, saí de Montevidéu, fui até Cabo Polônio, quase 5 horas de viagem. Fui pegando tudo que dava pra conhecer de cidadezinha, tirando foto. Adoro, mas você com certeza tem muito mais história pra contar do que eu, né? Eu lembro que quando eu conheci o teu perfil, alguém que me mandou, assim, porque não é tão difícil assim de acreditar, mas como o Honda Fit ele é muito espaçoso, né? Acaba que muita gente escolhe ele como carro para road trip, porque realmente ele cabe um colchão de casal fácil, né? Ali ele fica bem planinho, dá para dormir muito de boa. Quando eu recebi as primeiras fotos do teu perfil, a galera falou: "Não, o maluco tá na Patagônia de Honda Fit". E aí depois que eu fui conhecer, cara, a história é muito maior do que a Patagônia, né? Cara, como que começou essa tua parada de viver no carro, de ficar viajando pelo país? Eu sei que foi um pouco daquele contexto de pandemia, mas como que começou? O que você fazia? Por que você resolveu fazer isso? Então, cara, quando eu sou fotógrafo de casamentos, era fotógrafo de casamentos, né? E eu tenho uma agência de viagens. Então, como deve imaginar, na pandemia, eu fiquei parado, né? A gente pensou que ia durar um período e durou muito mais. Então, decidi botar um colchão, literalmente um colchão, dentro do carro. Comprei um fogareiro, comprei umas caixas para botar uns negócios dentro. Caí na estrada sem um destino exato. Eu sabia que eu tenho que viajar pelo Brasil. Isso, para mim, era uma coisa que eu já queria fazer há muitos anos. E foi incrível, velho. E realmente, o Honda Fit é um carro absurdo de grande, né, cara? Eu lembro que cabe uma garrafa de 600 ml nos porta-copos. Pô, bom demais, hein? 600 ml, pô, perfeito, cara. Perfeito. A garrafa de vinho, enfim, qualquer coisa disso nas portas traseiras, que era a minha casa. Aham. E era um carro muito Sim. bom. E que nem tu falou, cara, eu gosto de fazer a mesma coisa que tu, colocar ali 80, 90 km por hora no controle do carro, baixar os vidros. Eu amo andar de vidro com o vidro abaixado, cara, ainda mais se é um lugar quente, né? O bracinho pra fora, que nem caminhoneiro, cara, e curtindo o lugar, sabe? Pra mim é o contrário. Eu dirijo com vidro baixo quando tá no frio, tá? É mesmo? Quando tá no frio eu acho legal. Mas, cara, eu sou cearense, nascido e criado. Então, assim, a gente não anda sem ar-condicionado aqui. Mas, Não, a gente gosta do calor aqui. cara, eu peguei 10 graus agora em Punta del Leste e tava com muita névoa, aquele clima assim de Silent Hill. E aí eu passei 3 dias lá dirigindo de vidro baixo. Realmente Condicionado natural. um pouco mais agradável do que aqui. E aí você falou isso, eu lembrei logo dessa história. Então, eu gosto de dirigir que nem um idoso. Então, para mim, o Honda Fit é um carro perfeito, né? Ele se encaixa super bem. E foi um rolê que para mim foi muito especial, cara. Eu realmente foi um dos períodos mais felizes da minha vida em questão assim de viagens. Foi essa viagem que eu fiz morando dentro do carro, cara. Cozinhava, eu dormia, sabe? Eu trabalhava, eu estudava, tudo que eu podia fazer, coisa eu acabava ficando dentro do carro, assim. Parece uma coisa meio louca, mas foi um período muito legal da minha vida, cara. Foi um período que me fez bem feliz. Qual que foi a primeira viagem que você fez no Honda Fit? Como que você se preparou? Você falou que, tipo, comprou o colchão, o fogareiro, um negócio pra guardar panela, mas, tipo, o que você fez além disso? Você montou roteiro? Você fez planilha de
custo? Como que você se programou para essa sua primeira viagem e como foi essa primeira viagem? Cara, é muito louco, né? Eu comecei pensando, vou criar um conteúdo, vou fazer algo na internet, vou crescer meu perfil, esse tipo de coisa. Só que eu não sou um bom Instagramer, eu não sou um bom influenciador, nada, não tenho paciência para isso. Então eu, tipo assim, preparei o carro, botei algumas coisas de tomada, alguma coisa para poder guardar as comidas, equipamentos, esse tipo de coisa, e saí. Cara, primeiros 30 dias de viagem, vamos dizer assim, mas eu tava um Instagramer, cara, eu tava assim, ó, de viagem, aqueles tipo bom, assim, entendeu? Aquele cara que cria um conteúdo de viagem. Perfeito, né? Cara, Perfeito. depois me encheu o saco, cansei, eu falei, dane-se, sabe? E fui só curtindo a vibe, a energia, cara. Eu acho que as pessoas que estavam me acompanhando, inclusive no perfil, perceberam isso, que eu tava muito mais curtindo a viagem. Uhum. E quando eu postava, era uma coisa muito verdadeira, assim. Sim, Porque, sim. Léo, eu fiz 9 estados, cara, nessa viagem, assim. Morei um pouquinho em cada lugar. E eu visitei alguns amigos que há anos eu não via também. Então, foi uma viagem mega especial, cara. Foi muito legal. E, pô, o Brasil é muito bonito, cara. Para quem quer viajar de carro, assim, e tem um preconceito muitas vezes com viajar no Brasil, eu acho que até eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, cara. Eu percebi que existe muito mais pessoas boas do que ruins, muito mais lugares seguros do que perigosos. Eu gosto de viajar pelo interior. Tipo assim, não adianta tu me colocar na principal ali na 101 e coisa, ou fazer as cidades grandes, tipo assim, sair para, vamos supor, eu vou para Bahia. Cara, eu fui para Salvador, mas eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu fui lá pro interior, eu fui lá para Chapada Diamantina, eu fui para esses lugares assim, Chapada é muito bom, né, cara? É muito legal. né? Então você saiu do sul e Uhum. foi até a Bahia. Então você deve ter passado pelo Santa Catarina, Paraná, sei lá, São Paulo. Você chegou a passar por Minas ou você pulou Minas Passei, Gerais e foi mais pelo litoral? melhor povo em Minas. Eu tava indo para uma caverna em Minas, foi muito engraçado, cara. Que era entre Minas e Bahia, assim, mais ou menos, né? Então é uma misturinha ali do, Sim, do sim. povo, tá ligado? Tipo assim. E aí, Uhum. cara, você que a galera que foi que eu tava tentando procurar esse lugar ali, né, que eu queria chegar, que era uma caverna, eu parei um senhor que ele tava com uma moto, assim, um saco de bergamota. Como é que se chama bergamota mesmo aí pra cima, cara? Cara, bergamota é tipo Líquida. tangerina, Isso aí. mexerica. O cara tava com um saco disso, cara, baixei o vidro assim, eu falei, cara, moço, né, tipo, como é que chega na fazenda tal, assim, que tem uma caverna e coisa. E o cara olhou assim, ele, oxi, aquele jeitinho, sabe, cara, de interior, assim, cara, você tá muito Aham. longe. Você tá muito. Ele começou a apontar, tipo assim, para pensar como é que ele ia me explicar para eu conseguir chegar, né? Ele olhou de novo e falou: Aham. oxe, você tá muito longe. Mas, cara, o cara pegou a moto dele, desviou o caminho dele, cara, e me levou até, tipo assim, Que a estrada. legal. Ele ficou, sei lá, uns 15 minutos andando de moto, cara, para nos levar até onde seria o Aham. lugar mais fácil para ele explicar. E isso é uma coisa que o povo mineiro tem demais. O brasileiro, como um geral, tem demais, né, cara? A gente se esforça para tentar ajudar as pessoas, né? É, cara, a gente gosta, cara, a gente gosta. Eu Né? quando fui pra Chapada, minha viagem foi um pouco mais tranquila. Eu dependi muito mais do Google Maps do que da ajuda da galera, mas se você para e pergunta, cara, a pessoa vai parar o que tá fazendo, vai pensar em como te ajudar e vai te ajudar. Isso é muito legal e isso é a grande vantagem de ir pelo interior, né? O pessoal de cidade grande às vezes não tá com muita paciência Não. para turista, para viajante, e isso acaba mudando quando você foge dos grandes centros, né? Eu acho, cara, muito muito legal. Da Bahia, você desceu, passou um tempo em casa, como que foi assim? Não, depois eu acabei voltando para cá, né, pro Rio Grande do Sul de novo. Mas, cara, eu amo viajar de carro, então, se tu eu olho sempre, quando eu tenho que fazer as viagens pela agência, por exemplo, tem que ir para Patagônia, tem que ir para o deserto do Atacama. Eu sempre olho, cara, quanto que tá uma passagem aérea, por exemplo, quanto que me daria de custo para ir de carro, né, e quantos dias eu tenho, assim, de intervalo e tudo mais, porque, querendo ou não, de carro demora muito mais tempo, ainda mais se for curtindo, né? Mas, cara, volta e meia eu acabo escolhendo ir de carro, né? Por exemplo, assim, com o Fit, cara, eu já fui para Patagônia, eu já fui para Carretera Austral, eu já fui Atacama 2 vezes, Bariloche, ali pelo litoral do Uruguai, então já fiz boa parte do Brasil, meu sonho era ir até o norte. Cara, eu já rodei para cá, então eu sempre olho assim, porque se tu me perguntar, tu prefere viajar de carro ou de avião? Cara, eu prefiro 1000 vezes de carro, 1000 vezes de carro. Quantos quilômetros você viajou? Você sabe assim? Você já fez essa conta?
Cara, não posso Difícil, hein? ver. Vamos fazer rapidinho? Vamos ver aqui, ó, porque eu sei pelas quilometragens dos carros, porque eu comprei o meu primeiro carro com 97 mil quilômetros e entreguei ele com 200. Já, já foi bastante. É, Já foi bastante, é já foi o bastante, primeiro né? Honda Fit, então eu rodei 103 mil quilômetros, tá? O primeiro. Daí Aham. eu tinha um 2009 e troquei um Honda Fit 2009 por um 2014. Cara, não tinha como trocar. As pessoas achavam que eu não tinha trocado de carro, porque eu só trocava a placa. Porque o 2009 e o 2014 são idênticos, né? Sim, sim. Eu comprei o EX na época. Era idêntico, cara, não tinha, era o mesmo carro. Assim, até eu tinha a sensação que eu estava dirigindo o mesmo carro, só tinha crescido, evoluído o ano. E Aham. o outro carro eu comprei ele com 40 mil quilômetros e eu entreguei ele com 160, Mais 120 aí. mais 120, mais 103. 200 e De 223. 223. De Honda Fit eu andei 223 mil quilômetros. Cara, no 500 eu rodei 40 mil em 5 anos. No Renegade agora, acho que eu tô com 18, 19 em 2 anos. Eu não rodei 80 mil quilômetros de carro na minha vida toda. Você É, vê, né? E eu dirijo, sei lá, desde os 19, 20 anos. Eu tô com 34. Então são quase 15 anos dirigindo e eu não bati 100 mil. E você, em duas situações, 8 anos você falou, né? Em 8 8 anos, anos 8 você anos. rodou 200. Cara, agora me conta. Eu tava conversando com você antes. Eu fiz uma mini road trip pelo Uruguai, né, recentemente. E eu queria ir para Montevidéu, porque eu ainda não conhecia, eu já conhecia Buenos Aires, já conhecia Santiago. Falei, pô, eu quero fechar a trinca agora, né? A trinca do brasileiro turista iniciante é Montevidéu, Buenos Aires e Santiago, que são as mais fáceis ali pra Sim. gente, para viajante iniciante, Baita né? cidade, É né, cara? muito fácil. Não, são incríveis. E aí, uma amiga minha, chama Martina, que é daí de Porto Alegre, ela falou: Léo, Cabo Polônio. Dá uma pesquisada aí e vê lá Cabo Polônio. Cabo Polônio, ela é uma vila, né, com, sei lá, 80 casas e deve ter 300 pessoas fora da estação, que é uma colôniazinha de pescadores. Não é mais uma colônia de pescadores, porque já virou uma parada de turismo, né? Mas é uma paradinha super pequenininha e eu, porra, como que eu vou pra Cabo Polônio? E aí eu comecei a ver, não, porque você pega um ônibus daqui pra cá, e esse horário e todo. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô velho, eu vou pegar um carro, mano. Eu vou alugar o carro e eu vou de carro de Montevidéu pra Cabo Polônio. Sei lá, devia ser uns 400 quilômetros. Assim, nem de longe uma mega road trip, né? Mas foi a minha segunda experiência dirigindo no exterior. Falei, cara, eu vou pegar e vou dirigindo. Mas o Uruguai é muito gostoso de dirigir, cara. Só que aí, primeiro perrengue, né, do viajante internacional. Você lembra quanto que é uma multa de velocidade no Uruguai? Pô, cara, graças a Deus nunca tomei. É caro? US$ 300, Felipe. Caraca, mano. US$ 300. E eu fui, quando eu recebi eu não tinha pesquisado nada. Eu só pesquisei que, tipo, eu posso usar a CNH brasileira e pronto. Eu não pesquisei nada sobre as estradas do Uruguai. Nada, nada. Sim. Eu pesquisei só que dava pra ir e falei, pô, vou. Quando o cara da locadora me entregou o panfleto, que vinha assim bem grande, né? Sinal Sim. vermelho, US$ 500. Velocidade, US$ 300. Eu falei, cara, não é possível. Velho, eu fui no primeiro dia de. Eu cheguei tarde, né? Então eu pousei, sei lá, 5 horas da tarde, peguei o carro no aeroporto e já fui pra Punta del Este. Cara, eu fui a viagem assim, sei lá, 200 quilômetros com 60 quilômetros por hora, bicho. Porque eu vinha com medo, mano, de tomar uma multa. Era assim, e a volta foi ainda pior, porque na ida eu não sabia como que ia ser o rolê. Mas eu descobri que também lá eles não identificam os fotossensores. Então é tipo assim, é tipo umas câmerazinhas de vigilância branca e você que se vire pra entender que aquilo é um radar. Então assim, cara, eu fiquei, meu Deus Ou do seja, tu céu, o tem que 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 eu tô respeitar fazendo 100% aqui? do tempo o trajeto, né, cara? Então, Não é como no Brasil que você tem uma placa avisando que tá aqui a 200 metros, não tem, assim, lá não é assim, você tem que sim. respeitar a parada mesmo. Então, tu E, pagou ali cara, uns mil e uns 500 pila de multa de não, dólares, né? E ainda não paguei, aí que tá. Hoje já são quase 25 dias que eu voltei do Uruguai e ainda não não chegou pode mais nenhuma voltar multa, para o então eu Uruguai, né? já. Não, quando eu entreguei o carro, né, vale dizer que o cara falou, ó, eu vou olhar que se tem multa agora. Aí eu falei, nossa, tipo, eu quase desmaiei assim na frente do cara, o cara olhou e não tinha multa nenhuma. Mas, cara, esse foi um perrengue que eu passei, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu,
Eu tava em Cabo Polônio e pensando assim, cara, será que eu tomei multa? Será que eu tomei multa? Não é possível, mano, não é possível. E esse é um tipo de perrengue que você passa quando você não... Eu não me programei, eu não me planejei pra fazer essa viagem. Eu falei, eu quero, eu vou, eu posso. Aluguei o carro, fui de Onix, né? Um Onix completamente conhecido do brasileiro, nada de novidade. Mas, cara, você com certeza... Tipo, poxa, você foi pra... Você tava me falando, Mendoza, Valparaíso, Carretera Austral, que fica ali na Patagônia chilena, né? E o próprio Ushuaia, cara. Tipo, como que é fazer uma viagem desse porte? Como que você... Eu sei que o preparo deve ser diferente, eu sei que tem a tal da carta verde, questão de seguro. O que você daria de dica pra galera que tá querendo fazer uma viagem maior assim e arriscar ali o Portunhol, passando pelo Uruguai, pela Argentina, porque é uma viagem bem comum, né? De São Paulo pra baixo a galera faz muito isso. Eu já vi muita gente do Rio indo pro Atacama de moto, que é basicamente ali uma linha horizontal na América Latina, né? Que dicas você daria pra quem tá querendo se arriscar e fazer parecido? Cara, acho que a primeira dica é a pessoa sair de casa sabendo Aceito. que vai dar alguma Já coisa aceito. errada. Porque se tu for fazer uma Aham. viagem grande dessas, tipo assim, 10 mil quilômetros, 11 mil quilômetros. Minha primeira viagem pela Patagônia deu 11 mil quilômetros. Cara, tu tem que ter a certeza de que alguma coisa vai estragar, entendeu? Teu carro vai fazer 11 mil quilômetros, tu vai trocar o óleo num cara que tu nunca viu na vida. Tu vai pegar estradas, enfim, de terra, de rípio, né? E tudo que é coisa. Vai poder tomar uma multa. Na Argentina é muito comum tu tomar um enquadro de algum policial corrupto, cara. Isso acontece bastante. Infelizmente ainda acontece, bem menos do que aconteceu alguns anos atrás, mas ainda acontece. Uhum. Mas, cara, o que pode acontecer com muita frequência, né? Furar pneu é muito comum, rasgar pneu também é muito comum, né, cara? Bater o carro embaixo, daí tu detona ali o protetor de cárter, ou tu fura alguma coisa do carro, é muito comum. Nossa. Cara, eu levo sempre o arame, mesmo sendo a porra de um Honda Fit, cara, que eu não sei mexer em nada na mecânica, eu levo um arame, Aham. cara, porque, meu, eu já arrumei o Fit, cara, várias vezes com arame. As proteção embaixo, Aham. coisa de peça que Aham. solta, porque bateu pedra, né? Então, querendo ou não, alicate um Aham. arame aí, o Fit é quase um Fusca, né, cara, da Honda. Uma fita adesiva, né? Quem sabe uma silver Adesivo. tape. Exato. Documentação, né, cara? Pesquisar no Google ali bastante coisa. Que nem a Argentina, Chile e Uruguai, eles têm coisas parecidas, mas todos têm coisas diferentes. Então, por exemplo, a Argentina, há um tempo atrás, anos atrás, eles pediam uma mortalha, cara, que era um tecido para tu jogar em cima do corpo da pessoa que tu atropelasse. Vê se tem cabimento um troço desse, cara. Nossa. Mas era uma coisa exigida, entendeu? E até alguns Uhum. anos atrás, a polícia pedia isso pro turista, que ele sabia que era turista, né? E eles começavam a pedir várias coisas para ver se eles conseguiam emplacar algo que tu não tinha. Hoje, por exemplo, na Argentina é obrigatório usar extintor de incêndio, cara, entende? Uhum. Kit de primeiros socorros. Tem várias coisas que já foi aqui no Brasil que não precisa mais. Aquele coletinho, né? Aquele Colete. coletinho verde, né? No Chile é De, obrigatório ter de, de, de colete e iluminado. dois Aham. triângulos, por exemplo, cara. Tu não pode trocar o pneu sem usar um Aham. colete, sabe? Se tu estiver trocando o pneu no Chile, cara, sem o colete, tu já tá ferrado porque tá com o pneu furado. O policial vai lá e ainda te dá uma multa. Nossa, cara. Nossa, nossa. Beleza, pneu. Você chegava a andar com pneu extra ou era só você se confiava no step? Não, cara, eu ficava no step. Cara, eu fiz uma viagem uma vez com o Honda, cara, que eu não tinha trocado os pneus ainda, então eu usava aquele pneu perfil baixo original do Honda Fit. Hum. E, cara, sem mentira, assim, ó, eu estourei 5 vezes o pneu e eu ficava andando com o step e trocando, e eu andando com o step e trocando, andando com o pneu step e trocando o tempo inteiro, a viagem inteira, cara. Era um inferno aquilo lá. Daí eu troquei por pneus mais altos. E isso até fica uma dica para quem pensa em viajar, Ai, não viajar com cara. pneu perfil baixo, porque é o Sim. cão, né, cara? Aham. É. Ah, cara, outra Sim. coisa que pode acontecer numa viagem assim é alguém te bater, né, cara? Principalmente quando você faz a escolha de fazer essas viagens com o Honda Fit, né, cara? Principalmente. Cara, nesses 8 anos que eu tive Honda Fit, cara, eles bateram. Bem, o último carro que eu tive, o último Honda, né? Bateram só nessa viagem que eu fiz aí de 6 meses pelo Brasil, que eu morei dentro, bateram 5 vezes nele, cara. Cinco. Cara, é absurdo, assim, mas entre os 8 anos que eu tive Honda Fit, acho que foram uns 7 a 8 batidas que eu tomei, assim. Batidas, assim, claro, de tudo que é tamanho. Teve uma que o cara entrou porta-mala dentro, teve batidas pequenas, teve batido na porta, teve batido na frente, teve batido na traseira. Mas essa última viagem me deixou chateado, cara, porque chegou um momento que eu acho que as pessoas já viam que ele estava batido e quando iam estacionar, batiam, tipo assim, estacionava de qualquer jeito, batiam nele de novo e assim foi juntando. Ah, A cara. traseira ficou toda amassada no final da viagem, cara. Uma loucura, cara. Nossa, eu lembro que na minha ida pra Chapada, um cara bateu em mim numa.
uma lombada, sabe? Eu dei uma reduzida, que não precisava, a lombada não era daquelas tão agressivas. Sim. Só que eu dei aquela reduzida, e o cara não, velho, era um Golf sapão, sabe? O Golf Caraca, sapão, aquele sim. Golf ali 2002, 2000 e pouquinho. Só que ele era muito baixo. Se não tiver rebaixado, tá errado. Ele tava rebaixado. Ele era muito baixo. Então, assim, o carro bateu tão baixo no Renegade, mas tão baixo, que ficou, tipo assim, um negocinho assim, sabe, no carro. Tipo, e na época, cara, eu fiquei completamente indignado, porque o cara bateu, me ultrapassou E e foi foi embora. parar lá da frente. Eu falei, não. Eu falei, não, brother, você não vai fazer isso comigo. Você não vai. Desci do carro e fui falar lá, pô, cara, você bateu em mim, não parou? Aí ele, mas não aconteceu nada. Eu sim, você não vai nem me pedir desculpas, né? O cara, mas não aconteceu nada, não sei. Aí o cara começou a se irritar, né? E aí, eu falei, tudo bem, tudo bem. Porque o cara é grandão, enorme. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Não dá, Quando eu né? passo na lateral do carro do cara, tinha uma arroba. Sabe, jovem que coloca a arroba no carro? Aham. Tinha um arroba, cara. O carro era, sei lá, do filho dele, uma coisa assim. Eu falei, pô, eu tava no auge da missão Regonei de Chapada Diamantina. Eu falei, não vou deixar passar. E coloquei na página. Pô, galera, bateu em mim, foi embora do cara. Velho, a galera não perdoou o moleque, velho. Eu deixei a arroba do cara e falei, ó, fez isso comigo, mano. A galera foi em cima. O cara veio me ameaçar de processo e não sei o quê. Eu falei, cara, na moral, seu pai bateu em mim, se resolva aí com ele. Se ele tava num dia ruim, problema dele, na próxima ele aprende a respeitar os outros. Aprendi a Mas respeitar. acontece. A gente sabe que acontece. Você vai levar pedrada no para-brisa, vai trincar para-brisa, vai levar portada. Você vai, infelizmente, em algum momento, você vai acabar acertando um bichinho na estrada. Principalmente quem pega muita viagem de noite, né? Uhum. Não sei se você teve essa infelicidade, mas pode acontecer. Você vai pegar chuva. Cara, eu deixei o Onix lá Pô, primeiro que o carro era daqueles que você trava na chave, não tinha canivete, né? Cara, e tava tal hora, velho. Cabo Polônio, curtindo as férias, eu falava, porra, será que eu troquei o carro? Pô, será que eu troquei? Cara, eu deixei o carro 2 dedos aberto, o vidro do lado do passageiro. Meu Deus, E cara. eu falei, nossa, mano, mas não é possível, não vai acontecer nada. Não aconteceu nada, mas ficou aberto, podia ter chovido. Cara, eu dei muita sorte nisso. Mas é o tipo de coisa que vai acontecer. Eventualmente você pode ser roubado também. Pô, você vai dirigir horas, horas e horas e horas. Então, sei lá, é bom ter segunda via de documento, leva cópia, faz o que for possível pra não entender esses perrengues, né? Mas, cara, você fez uma parada que pra mim é um sonho de consumo. É porque pra mim de Fortaleza pra Porto Alegre já é uma viagem, É uma baita viagem. inacreditável, né? Mas eu ainda tenho um sonho, cara, de com esse carro ainda mandar o carro pra Porto Alegre de Cegonha, pegar ele lá e ir pro Ushuaia, cara. O que você hoje com a experiência que você tem o lance da agência também, qual que é a dica que você daria pra mim, né, pra eu fazer essa viagem numa boa? A gente falou da Carta Verde, mas o roteiro é melhor ir pra Patagônia pela Argentina ou vai pelo Chile? Você fez quantas vezes essa viagem? O que você recomenda, assim? Porque pra mim, hoje, é uma viagem que eu quero realizar. Eu já fiz esses cálculos, assim, umas 2 vezes pra fazer essa viagem e eu quero ainda tirar do papel. Cara, assim, de carro até lá embaixo uma vez só, mas duas vezes. Mas aí, tipo assim, às vezes eu vou só até Já é bastante, Bariloche. hein? Às vezes eu vou Ah, até Bariloche, ou eu vou até Calafate, não vou até a ponta final. Mas assim, dica para quem quer fazer esse roteiro, tá? Infelizmente, eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo que eu tenho devido à questão de trabalho, né, Léo? Mas, cara, não faz com o prazo muito limitado. Tipo assim, se tu te programou, cara, que a viagem tem que durar 15 dias, pô, meu, coloca 18, cara. Porque tu vai querer ficar mais um dia em alguma cidadezinha que tu te apaixona. Por exemplo, assim, tu chegou lá em Chaltén, cara, que é no estado de Santa Cruz, lá na Argentina. Cara, eu não conheço uma pessoa que tenha ido para aquela cidade e não tenha se apaixonado. Entende? E tu vai chegar lá e tu vai te programar para ficar um dia em Chaltén e tu vai dizer, meu, quero ficar mais um dia aqui, cara. E a mesma coisa acontece em outras várias cidadezinhas, sabe, Léo? Então, uma viagem de 15 dias, cara, se tu tem a possibilidade de fazer em 18, faz em 18. E melhor ainda, cara, se tu tem mais tempo, vai com mais tempo. É uma região, cara, se tu fizer correndo, tu vai voltar frustrado, tá? Isso que eu tenho para falar.
Claro, se tu não tem opção de fazer com mais tempo, cara, faz com menos tempo, não tem problema. Mas daí foca bastante nos lugares que tu quer visitar. Não adianta tu colocar 20 pontos para visitar, que isso foi uma coisa que eu fiz na primeira vez que eu fui, tá, cara? Foi uma viagem incrível, foi, mas, cara, eu só ficava dentro do carro correndo que nem um maluco, fazendo assim, ó, dando pau no carro. Não é legal, né? Exato, cara, porque eu marquei lá, cara, eu agendei para ver 20 e poucos pontos, cara, sabe? E no final das contas eu vi os 20 e poucos pontos, corri que nem um maluco, né? Mas imprevistos vão acontecer. Eu peguei nevasca, entendeu? Nevasca de tipo assim, 2 metros de altura, cara. Tu tinha que passar quase dentro de um túnel de neve quando passava as máquinas para abrir. Eu demorei 2 dias para sair de uma cidade que não tinha nem restaurante, entendeu? Não tinha nem comida para vender, não tinha nada. Quem nos ajudou foi uma tiazinha de uma bodega, nos dava comida. Então, a dica para quem quer fazer esse rolê, cara, de sair do Brasil e ir até o Ushuaia de carro, cara, é primeiro ter essa disponibilidade de tempo máximo que conseguir, tenta não fazer a viagem correndo, né? Saber que vão ter imprevistos, então, tipo assim, considere a viagem 20 dias, mas tenta programar para fazer em 15. E aí, esses 5 dias tu vai ter de escape ali para poder ficar um dia mais no lugar, ou se der algum imprevisto, esse tipo de coisa. Preparar o carro, né, cara, é uma revisão bem, bem feitinha, faz toda a diferença. Leva o óleo, leva o filtro, não Leva deixa pra óleo. comprar. Você sabe que vai trocar o óleo 2 vezes? Já leva 2 kits. É, Já leva, já leva. Se tiver um rack de teto, bota um pneu em cima, extra. é. Hoje em dia, esses carros modernos, o step é temporário, né? Então, bota um pneu extra em cima. Que mais? Que mais? Outra coisa que é bem legal, cara, é tu botar um limite de quilometragem por dia, sabe, Léo? Eu acho que isso é bem importante. Eu sou um cara meio loucão, assim, cara, eu chego a fazer 1.500, 1.400 quilômetros num dia tranquilamente, entendeu? Ainda mais se o carro é automático, piloto automático, coisa assim. Mas, cara, eu acho que 800 quilômetros num dia é um teto muito bom, assim, pra galera rodar. E às vezes também programar um tiro longo, sabe? Tipo assim, vamos supor, tá? De tal cidade até tal cidade não tem muita coisa para ver. Cara, ali tu vai dar um tiro largo, de dia. Nunca viaja à noite, cara. Entende? E aí, cara, depois tu programa para ficar mais viagens mais curtinhas nos outros dias. Aí depois tu dá mais um tiro largo, sabe? Então acho que isso também faz bastante diferença. O que acontece? As estradas para essa região, cara, tu vai fazer tipo assim, ó, 600 quilômetros, 500 quilômetros sem ver um posto de gasolina. Então isso também tem que ser muito bem planejado. O Renegade não tem autonomia pra isso. Exato, tem que cuidar. Tem um lugar ali que tu vai pegar indo para a província de Santa Cruz, cara, que são 500, acho, quilômetros mais ou menos quase, sem um posto. Tem que levar um galãozinho, não tem jeito. Ou tem um postinho, se eu não me engano, numa cidade que tu, dependendo do horário que tu chega, ele tá fechado, ele tem uma bomba de gasolina comum. É isso, entendeu? Então, cara, tem que tomar esse cuidado também. E aí tu tem que fazer uma organização, né, cara? Fazer pecar pelo excesso, né, que a gente sempre fala, cara. Tu tem que Sim. pecar pelo excesso nisso. Caramba, e o Ushuaia, é isso tudo mesmo? Você já foi 2 vezes? Eu acho que você já diz muita coisa, né? Cara, eu de carro sim, mas de avião eu já fui mais vezes, né? Por causa da agência. Aham. Eu vou de 2, 3 vezes por ano, mais ou menos, para lá. E, cara, Ah, é pô. muito, 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 muito especial, cara. É uma região muito especial. Eu acho a cidade de Ushuaia, para quem for para aquela região e focar exclusivamente na cidade, cara, pode ser frustrante. Uhum. Porque a cidade como um todo, ela é uma capital, cara. Ela é a capital do estado. Ela já tá pronta pra receber turista, né, cara? Sim, Então, tal. não é aquela experiência raiz já, não é mais, né? Não, não, cara, ela é uma capital, cara, ela tem um porto gigantesco Uhum. com exportação, ela é tipo Zona Franca de Manaus, assim, então tem muito, Uhum. muito caminhão, muito carro, cara, muito prédio. É uma cidade super desenvolvida, cara. Tem cassino, Uhum. enfim, tem de tudo Sim. lá. Mas aí agora se tu pega o carro, cara, vai 1 hora para a esquerda, 1 hora para a direita. Porra, cara, tu tá nos lugares assim absurdos, sabe? Cenas de filme, assim, montanhas, glaciares, sabe? Cara, é surreal, assim. Então, mas é tudo pertinho, cara. Tu não precisa. Se tu tá de carro, então não se fala. Tu anda nem 1 hora de carro e tu dá um rolezão, assim, absurdo de lindo. Então, assim, se a pessoa quiser, já vou deixando aqui a deixa, né? Abrindo a deixa aí pra você. Se a pessoa não tiver essa coragem de ir de carro, ela pode ir de avião, né? Dá pra ir pra Buenos Aires e de Buenos Aires tem voo pro Ushuaia e ela ainda pode ir com a sua ajuda, né? Agora é a hora Pode, do cara. teu jabá, cara. Onde que a gente pode acompanhar tanto as tuas aventuras, que você ainda faz bastante, né? Lá no teu Instagram pessoal, Hum. e como que a gente pode entrar em contato mesmo pra contratar os seus serviços de guia, de agência de turismo, para quem quer conhecer o Ushuaia.
Cara, os meus rolês pessoais eu divulgo no meu perfil mesmo, que é o meu nome, que é o @Felipe Monfroy. E a La Ruta Madre, cara, ela é uma agência completamente diferente, tá? A gente até brinca, a gente faz a piada que ela é a pior agência de viagens do mundo, Léo. Porque, cara, a gente tem uma política completamente longe de ser uma, sei lá, vamos citar uma grande empresa de turismo, a CVC da vida. Cara, a nossa empresa, a gente vai pro rolê todo dia num bar, a gente bebe com a galera, cara, é Perfeito. zoeiro o dia inteiro, entendeu? Então, ela é uma agência de viagens completamente diferente de tudo que a gente tem o hábito de ver. Então, ela não é uma agência para família, para criança, ela é uma Uhum. agência para galera solteira ou para galera, tipo, casal, um grupo de amigos, esse tipo de coisa. O perfil dela se chama @LaRutaMadre, tá? @LaRutaMadreTC, que é de Travel Club. Uhum. E lá a gente divulga muita coisa, cara, sobre toda a parte de Ushuaia, El Calafate, Uhum. Bariloche, Atacama, enfim, vários rolês aí, cara. E nós, os sócios, volta e meia a gente faz o rolê indo de carro. Então, tipo assim, eu vou de carro, meu outro sócio vai de carro, ele tem uma van também, um motorhome, então a gente tá sempre na estrada, cara. E a gente sempre tá passando dica, ajudando a galera. E Uhum. quem quiser, cara, dar esse rolê até o Ushuaia, precisar de dicas, precisar de informações, pode me chamar no meu perfil pessoal aí que eu passo todas as barbaras, cara. Cara, eu queria agradecer muito pelo papo. Eu admito que às vezes eu tenho umas pautas aqui meio egoístas no podcast, né? Que eu falo, pô, eu quero muito ir pro Ushuaia um dia, então eu vou gravar um episódio sobre isso. Sim. E hoje foi uma dessas. Só que, cara, eu acho que é muito emblemático, é uma viagem muito maneira, é uma grande aventura, é muito legal, é muito importante a gente conhecer a América Latina também. Vamos acabar com esse negócio de ir pra Miami todo ano, isso não tem graça, vamos conhecer umas coisas diferentes, porque eu acho que muda muito a forma como a gente vê o mundo, né? Assim, você vê que você faz parte de uma coisa que é muito maior, né? Então eu acho que esse tipo de viagem muda muito a forma como a gente vê as coisas, muda a forma como a gente volta pensando de forma diferente, né? Então, Felipe, muito obrigado pelo papo. A gente vai deixar as arrobas da La Ruta Madre e do teu Instagram pessoal pra galera te seguir. Muito obrigado. Obrigado, querido. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!